Esse episódio faz parte do projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura do município de Porto Velho, Fundo Cultural. Pepecast. 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 Aê! Pepecast chegando na área. Eu sou Isabela Lima. Eu sou Carol Zemuner e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, né, Bela? Yes! Diante do cenário de mudanças climáticas e destruição de biomas por queimadas e projetos desenvolvimentistas, torna-se cada vez mais urgente a reflexão criada pela feminista francesa Françoise Dubonnet, que criou o termo ecofeminismo. O ecofeminismo nasceu na década de 70 e nos propõe uma reflexão de que existem relações e conexões significativas da dominação patriarcal sobre o meio ambiente, seja pela degradação e exploração da natureza ou pela opressão das mulheres, né, Bela? Carol, já dizia Simone de Beauvoir, a superioridade é dada não ao sexo que dá a luz, mas ao sexo que mata, em seu livro O Segundo Sexo. Em outras palavras, Daniela Rosendo, em seu livro Sensível ao Cuidado, uma ética ecofeminista, nos diz que o ecofeminismo correlaciona então a luta feminista às teorias ambientais, como forma de superar esse sistema de opressão que é baseado na subordinação às quais mulheres e natureza são submetidas pelos homens. E hoje, para conversar com a gente um pouco mais sobre esse assunto, convidamos a Tabata Iglesias, ela que é ecofeminista, uma das grandes influenciadoras aqui do veganismo aqui no Brasil, mãe da Aurora, cozinheira de mão cheia e empreendedora no projeto Sonho de Coxinha. Seja bem-vinda! Obrigada, Carol. Obrigada, Isa. É sempre um prazer poder falar sobre esse assunto e eu fico muito feliz de vocês terem me escolhido. E antes da gente começar, eu gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse conteúdo maravilhoso e necessário que vocês trabalham. Parabéns de verdade. Tabata, seja muito bem-vinda. A gente se conhece há pelo menos 15 anos e eu tenho acompanhado seu desenvolvimento desde a opção pelo vegetarianismo até os dias de hoje. E eu confesso que eu sou uma admiradora e entusiasta da sua trajetória. Agora, conta para as nossas ouvintes como você descobriu o ecofeminismo e se o veganismo veio antes ou depois dessa época. Sem dúvidas, eu conheci o ecofeminismo depois de ser mãe. Essa experiência me tornou um ser humano muito mais empático e eu fiquei totalmente submersa nos ciclos que a gente atravessa enquanto ser humano. Então, depois de ter a minha filha, eu comecei a pensar nesses sistemas opressores sobre as fêmeas de todas as espécies. E quando eu falo que foi depois de ser mãe, é porque eu imaginava em outras fêmeas tudo que eu estava sentindo, eu pensava sobre as sensações delas, principalmente sobre as vacas, que são seres extremamente sensíveis, né? Sensíveis a emoções, sensíveis a sensações. E eu fiquei imaginando elas que foram estupradas, elas que tiveram seus filhotes e foram afastadas deles, impedidas de que eles mamassem, que tiveram máquinas colocadas nos seios delas, que estão completamente feridos em carne viva. E eu fiquei imaginando toda aquela dor física com a dor emocional que elas sentiam e isso me fez me identificar muito com as fêmeas num geral. Principalmente sobre as vacas, que são seres extremamente sensíveis, né? Sensíveis a emoções, sensíveis a sensações. E o veganismo veio por isso. E veio bem antes de conhecer feminismos e suas vertentes. Eu já estou nesse processo de desconstrução há 15 anos. Então, a cada ano a gente vai se transformando em alguma questão, algum quesito, vai descobrindo algo. E
O veganismo para mim é muito mais antigo do que o ecofeminismo. Mas eu já estava vivendo aquilo ali, já estava tudo ligado. Eu só não tinha o conhecimento de poder dar um nome para isso. Então, o conhecimento veio depois. Nossa, mana, a tua jornada no veganismo já tem um bom tempo, né? Diz pra gente quais foram as principais mudanças que você teve que adotar no seu cotidiano e na sua forma de consumo, vivendo frente a uma sociedade tão capitalista. Foi a alimentar. Eu acho que a alimentar ela mudou tudo, porque quando você muda, você transforma a sua alimentação, ela interfere diretamente no seu modo de viver. Então, tudo aquilo que a gente comprava pronto, na maior facilidade do mercado, a gente passa a aprender a fazer aquilo. Então, a gente ganha mais autonomia quando a gente aceita, quando a gente diz sim para essas mudanças que a gente acha que vão ser muito pesadas para a gente. Quando a gente passa a praticá-las e ver algo diferente, ter uma visão diferente, porque você está realmente vivendo aquilo. Então, para mim, essa foi a maior das mudanças, a maior e a mais importante. É ter mais autonomia sobre o que eu como, sobre o que eu compro, sobre o que eu preciso, né? Sobre o que eu acho que eu preciso e o que eu realmente preciso. Tabata, partindo da sua visão de mundo e das tuas experiências, por que é urgente e necessário entender a reflexão que traz o ecofeminismo no momento em que a gente está vivendo? Entender, absorver o ecofeminismo, pesquisar, estudar sobre ele, é dar um primeiro passo para você perceber que você é parte desse ciclo, você faz parte. Todas as suas ações, elas influenciam diretamente na qualidade da nossa vida aqui na Terra e do planeta, que ele vai ficar, né? A gente não sabe como ele vai ficar, porque a gente já vai ter ido, mas ficarão outras gerações, e como elas ficarão, né? Como será esse planeta que a gente está construindo nesse momento, na verdade destruindo, né? Então é mais que urgente isso. Verdade. É preciso refletir que somos parte do todo, da natureza, onde essas nossas escolhas quanto ao consumo afetam diretamente na degradação do ambiente que nos cerca. E agora, falando um pouquinho mais sobre os seus projetos, você desenvolveu no período da maternidade alguns, como a maternidade vegana no Instagram, a produção do e-book O Novo Paladar Infantil, que tem mais de 100 receitas veganas, e também teve participação no Guia da Sociedade Vegetariana Brasileira, voltado para bebês e crianças. Como foi então pensar a maternidade vegana para sua filha, a Aurora? Quando fala-se em como foi, né, pensar a maternidade vegana, eu lembro de um dos capítulos que fala sobre a imposição, né? Então, o que é a imposição? Se dentro da minha família nós somos assim, o pai é vegano, eu sou vegana, o que eu poderia explicar de diferente para minha filha, se a família dela toda é assim, né? Então, é normal como em qualquer outra família, né? Como qualquer outra maneira de se viver, porque eu acredito que a gente passe para os filhos aquilo que é verdadeiro, aquilo que a gente acredita, né? Não poderia ser de outra forma, não poderia ser diferente. Ela é vegana desde a minha barriga e a Aurora é uma criança incrível. Uma criança incrível e eu tenho certeza que ela não seria diferente. Ela é alguém que sempre se questiona, então ela questionaria qualquer coisa que ela não ache correto. Não seria de outra maneira, não existe outro jeito dela ser, porque ela é assim, ela enxerga as coisas como elas são. A partir do momento que ela descobre algo, ela está vendo que é daquela maneira, ela tira suas próprias conclusões. Então ela se questionou desde muito cedo, que era aquilo, coisas que ela não via, né? No prato dela, ela começou a ver no prato de outras pessoas, e isso muito cedo, com 2 anos, falava assim, coisas que a gente ficava de boca aberta,
de ter 2 anos falando coisas daquele tipo. Então ela sempre teve muita consciência. Então foi e é muito tranquilo. Ela tem liberdade, ela tem autonomia para ela ser quem ela quiser na vida. E é para isso que a gente está criando ela, para ser livre, independente e altruísta. E ela é maravilhosa. Gente, a Aurora, além de linda e consciente, é uma criança valente e encantadora. Ela é super educada e curiosa. E eu quero aqui parabenizar você, Tabata e o João, pela criação e experiências incríveis que vocês inserem na trajetória dessa pequena, que apesar de pouca idade já viajou e morou em mais lugares que muitos mochileiros experientes que eu conheço. Agora, Tabata, fala pra gente como está sendo a sua experiência em São Paulo, como empreendedora, e como foi a sua trajetória na startup de cantina vegana, um sonho de coxinha. A experiência aqui em São Paulo está sendo muito diferente, muito louca empreender aqui. Também sempre empreendi desde os 14, 15 anos, fazia maquiagem, sempre fui atrás de fazer o que eu gostava. Então, quando eu e o João, meu companheiro, a gente se pegou, a gente se viu cozinhando a todo momento. Então a gente se olhou e falou, por que não? Por que não? Vamos trabalhar com o que a gente ama fazer. E foi cada um saiu do seu trabalho na época e fomos empreender juntos. E logo em seguida já soubemos que a Aurora viria. E foram processos muito intensos, muito exaustivos, e fluíram, foram acontecendo mesmo dentro desses períodos turbulentos, porque além de tudo isso era a nossa válvula de escape. Então cozinhar sempre foi um grande prazer, e a gente tá nessa trajetória há uns 6 anos, quase 7. Já fomos o casal vegan em Florianópolis, já trabalhamos em Curitiba, já trabalhamos em Porto Velho, já trabalhamos com alimentação infantil aí em Porto Velho, já trabalhamos em Manaus também, tudo voltado na maioria das vezes para alimentação infantil, que é uma área que eu gosto muito. Tive uma experiência fantástica com a introdução alimentar da Aurora, foi uma das coisas mais maravilhosas assim que eu já vivi. E aqui, esses 6 anos nos trouxeram pro Sonho de Coxinha, que é um empreendimento totalmente familiar, que somos nós, eu e o João, que a gente cozinha todos os dias, muito, para fazer isso rodar. Então é muito gratificante poder colocar algo no mundo, assim, colocar algo em uma cidade e ver que aquilo que as pessoas gostam da sua comida, gostam de você, da maneira que você trabalha. Então fazer as coisas com amor, fazer as coisas com carinho e em família, né? Porque estamos todos em família aqui dentro do Sonho de Coxinha. É muito maravilhoso, Só tenho a agradecer de estar aqui e mordo minha língua. É porque eu falei que nunca moraria em São Paulo. Nossa, muito legal ver esse tipo de negócio que pensa no consumo consciente ter uma demanda crescente, ainda mais ligada à alimentação. No Brasil, o ecofeminismo, então, tem produzido alguns avanços na relação de consumo em geral, com pessoas buscando cada vez mais alimentos orgânicos, produtos sustentáveis e materiais confeccionados a partir de recicláveis. Como é para você e sua família, então, principalmente nesse cenário de pandemia, viver de forma sustentável e vender produtos sem origem animal? Então a gente busca a melhor maneira de combinar essas duas coisas, que é o nosso empreendedorismo, sem deixar de ser sustentável na medida do possível, né, dentro de um ambiente do empreendedorismo, né, principalmente no ramo alimentar,
que você tem muitas escolhas a fazer, você tem que tomar muito cuidado com as suas embalagens, né, com o destino que você dá para as coisas, o que você usa. Então, tudo que a gente faz é sempre pensando muito nisso e pensando na mudança que vem acontecendo na consciência das pessoas, né? Então, elas têm mudado os seus hábitos sem deixar de consumir coisas que agradem ela, mas que são produzidas e chegam até elas de outra maneira, né? Então a gente preza muito pela feira, pela agricultura familiar, pelo negócio local. Então a gente busca exaltar isso e os nossos clientes, as pessoas que estão no nosso meio, também. Então a gente percebe que tem conseguido colocar isso em pauta, né, na vida das pessoas com o nosso trabalho. Ela percebe que ela não precisa deixar de comer algo gostoso, produzido, né, e usado, usando outros ingredientes, né, que ela até então não imaginou que fossem possíveis, né. Então eu acho que é mais do que necessário hoje a gente empreender, buscar empreender de maneira mais sustentável, de fazer com que as pessoas quebrem os seus preconceitos, né? E isso acontece, então não poderia ser mais gratificante receber o feedback de pessoas que não são nem vegetarianas, sabe? É muito gratificante fazer parte da mudança, assim, da maneira como as pessoas pensam. Ah, querida Tabata, a tua caminhada é fascinante. O que você diria para os ouvintes do PPcast que já se sensibilizam com a causa ambiental, mas ainda são consumidores de produtos de origem animal? Então, para você que está ouvindo, que já fica mexido ali com a causa ambiental, que sente a mesma angústia que eu sinto, porém ainda não deu o start da comida, né? Sobre o que é a nossa comida, nunca é tarde pra gente pesquisar, aprender, descobrir novas formas de viver, novas formas de se alimentar, realmente se desconstruir ao longo da vida para a gente tentar construir um mundo melhor, porque o mundo que está ficando para as próximas gerações é um mundo sem dúvida inabitável. Então é urgente relacionar o que a gente come com o planeta que a gente está deixando, o planeta que a gente está. Não tem como a gente sustentar um ambiente saudável sem a gente repensar os nossos hábitos. Eu só queria deixar um último ponto, é que todo esse privilégio de poder pensar no meu lixo, no que eu como, não me torna uma pessoa melhor do que ninguém. Nós todos fazemos parte de um processo, e esse processo ele é muito lento, e eu diria que ele é eterno. Então, enquanto a gente viver, a gente vai aprender. A questão e o problema é, muitas pessoas não têm essa oportunidade. A gente precisa olhar ao nosso redor com mais empatia, com mais compaixão por tudo, seja de humanos, seja de animais, seja de todo um ecossistema. Nós precisamos ter mais compaixão. Muito obrigada, meninas. Oh, linda Tabata, parabéns. Teu trabalho é maravilhoso. E olha, se você for a São Paulo, no bairro da Liberdade, visite a cantina Um Sonho de Coxinha. Eles fazem os melhores salgadinhos veganos da terra. São maravilhosos, sem bichinhos, né, Aurora? Como diz a Aurora, tem bichinho nessa comida? Diz que ela vai no mercado e fala, por que você está comprando bichinho para as pessoas? Ela é muito linda. Obrigada, Tabata, obrigada pela sua participação. Bela, a gente tem algumas curiosidades e informações sobre o ecofeminismo. E o que você manda? Eu vou começar falando um pouquinho que é importante a gente ressaltar que o ecofeminismo se baseia na teoria da filósofa Karen Warren, que nos traz a lógica da dominação,
onde o sistema de opressão do patriarcado ele é baseado numa estrutura conceitual, né, onde a gente hierarquiza os seres em um dualismo, onde de um lado a gente tem os fortes, os dominantes, os ativos, ou seja, o masculino, a razão, a mente, o homem, e no outro a gente tem os fracos, os dominados e passivos, ou seja, o feminino, a emoção, o corpo, a mulher, o animal e a natureza. Dessa forma, tudo que vive nessa segunda categoria pode ser dominado ou conquistado para atender aos propósitos do dominador. Não importa se é fêmea, mulher ou natureza. Então, é daí que se baseia o ecofeminismo e é importante a gente ter essa nova visão do que nos cerca. É verdade, Bela. Dados mostram que mulheres, especialmente mulheres pobres da zona rural, de países com menor desenvolvimento, que são chefes de família, sofrem prejuízos desproporcionais causados por problemas ambientais como desmatamento, poluição da água e toxinas ambientais. Assim explica o artigo Feminist Environmental Philosophy, que é parte da Enciclopédia de Filosofia de Stanford. Complicado, né, Carol? Continuamos então a contribuir com um dos principais fatores das mudanças climáticas, o desmatamento, que tem gerado efeitos diretos na nossa qualidade do ar, na distribuição das chuvas e em extinções de espécies da fauna e flora. Neste período de pandemia, o Brasil, então, de acordo com os dados do INPE, somente para o mês de agosto de 2020, teve uma área desmatada de 1.359 km² só na Amazônia. E no ranking nacional, Rondônia se destaca em segundo com a maior área desmatada depois do Pará para esse mês de agosto, tendo como destaque Porto Velho e Cujubim. Apesar de observada no Brasil uma desaceleração do desmatamento na Amazônia em relação ao ano passado, o número de queimadas atingiu números históricos, com um total de 29.307 focos de queimada somente para esse mês de agosto. Além disso, o bioma cerrado também merece destaque, pois ao longo deste ano ele já perdeu o equivalente a 19 mil campos de futebol. E o Pantanal apresentou um recorde no número de queimadas, desde 1998. Impressionante, né? Que curiosidade horrível, né? E as pessoas seguem queimando, e isso vai desembocar lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul. E segundo a ONU, as mulheres representam 80% do total de pessoas que são obrigadas a deixar seus lares e refugiar-se em outros lugares como consequência das mudanças climáticas. Isso acontece porque as mulheres têm maior probabilidade de viver em condições de pobreza e menor poder socioeconômico, o que, por fim, faz com que elas tenham mais dificuldades em se recuperar de situações extremas, como esses desastres naturais. Sim, Carol, verdade. E para a gente ter uma ideia, hoje em dia o modelo de agricultura convencional é baseado na implantação de extensas áreas de monocultivos, onde o produtor ele fica dependente de sementes melhoradas, adubos industrializados e agrotóxicos para altas produtividades. Dia 3 de dezembro é conhecido como o Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos e, de acordo com a OMS, 1 a cada 10 pessoas sofre por intoxicação por ingestão de alimentos contaminados todos os anos. E isso tem resultado na morte de 420 mil pessoas anualmente. O Brasil ele é considerado o segundo maior comprador de agrotóxicos proibidos na Europa. O governo federal, mesmo durante a pandemia, liberou o uso de mais de 118 agrotóxicos. Em 2019, houve um recorde histórico com 475 novos produtos liberados pelo MAPA. Neste cenário, enquanto os governantes deixam de arrecadar com a isenção de produtos como agrotóxicos, a Europa passa a taxar impostos mais altos a produtos mais tóxicos. Infelizmente, nosso país ainda utiliza produtos banidos, que causam inúmeros problemas graves à saúde humana. Além disso, prejuízos ambientais, como por exemplo a morte de mais de 500 milhões de abelhas ocorridas no ano passado.
É importante ressaltar que, de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 75% dos cultivos destinados à alimentação humana dependem dessas abelhas. É triste, né, Carol? É, Bela, e você percebe que toda essa questão, né, do desmatamento, das sementes transgênicas, da questão do agrotóxico, está tudo intrinsecamente relacionado à nossa Pepeca Livre de hoje, Vandana Shiva, que é uma veterana ativista que recebeu o prêmio High Livelihood, que é conhecido como Nobel Alternativo em 1993. Ela recebeu vários outros prêmios. A Vandana é nascida em 5 de novembro de 1952 e é uma estudiosa indiana, física, ecofeminista e ativista ambiental e antiglobalização. A ideia central do trabalho da Shiva é a de sementes livres, ou a rejeição de patentes corporativas sobre as sementes. Ela faz campanha contra a implementação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, de 1994, que amplia o escopo das patentes para incluir formas de vida. Shiva chama o patenteamento da vida de biopirataria, que tem lutado contra tentativas de patentes de várias plantas indígenas. Shiva ganhou uma batalha de 10 anos do Instituto Europeu de Patentes contra a biopirataria de Nenho, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e pela corporação W.R. Grace. Em 1998, a organização de Shiva, Navdanya, iniciou uma campanha contra a biopirataria do arroz basmati pela corporação norte-americana Ricetec. Em 2001, após intensa campanha, a Ricetec perdeu a maior parte das suas reivindicações de patente. Ela fala do arroz dourado, né? Ela, de acordo com a Shiva, ela se opõe ao arroz dourado, uma raça de arroz que foi geneticamente modificada para biosintetizar o beta-caroteno, um precursor da vitamina A. Com relação ao ecofeminismo, a Vandana Shiva desempenha um papel importante no movimento ecofeminista global. De acordo com seu artigo de 2004, Empowering Women, Shiva sugere que uma abordagem mais sustentável e produtiva para a agricultura pode ser alcançada por meio de restabelecer o sistema de agricultura na Índia, que é mais centrado nas mulheres envolvidas. Ela combate a lógica patriarcal da exclusão, afirmando que um sistema centrado na mulher mudaria o sistema atual de uma maneira extremamente positiva. Maravilhosa, Vandana. E sobre essa temática, a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, né, Carol? A gente fez uma pergunta que era sobre se os nossos ouvintes já tinham ouvido falar ou sabia o que era ecofeminismo. E o que a gente teve de resultado? Olha, Bela, a gente teve como resultado que mais da metade, né, dos ouvintes disseram que sim, que já tinham escutado falar de ecofeminismo. 43% disseram que não. E aí a gente perguntou também, né, Bela, se aquela pessoa que estava interagindo com a gente era vegana ou conhecia alguém que tenha adotado essa postura política. Qual foi o resultado, Bela? 100% das pessoas ou são ou conhecem alguém que seja vegano, né? E aí é interessante porque já está passando a ser algo mais comum, né? É verdade. A gente tem visto cada vez mais pessoas, né, se interessando sobre as causas ambientais, o que é maravilhoso. Eu acho que se interessar pelo meio ambiente, por causas ambientais, já é um primeiro passo para essa mudança política. Não é só o bem-estar físico, né? Mas é o bem-estar geral, é pensar na humanidade. Eu acho que o veganismo, a proposta do veganismo, ela é política nesse sentido. E o ecofeminismo, como a gente já viu, e estudando até para esse episódio, a gente viu que atinge muito mais as mulheres, né? As mulheres no campo, as mulheres nas cidades. Então, é importante
que o primeiro passo seja esse. Se você conhece algum vegano, se você conhece alguém que tem essa postura, já se torna uma referência, né? E aí você refletir sobre, por exemplo, consumindo produtos que não tenham origem animal, que não tenham testes, que não façam testes em animais, ter um consumo consciente também já é um passo grande para desestruturar essa estrutura que, além de patriarcal, é uma estrutura que abala a saúde mundial, né? O consumo excessivo de carne, ele traz um prejuízo ambiental sem precedentes para a história da humanidade. Eu acho que o problema começa quando a gente pensa que estamos fora, que nós não fazemos parte, né? É que nem quando a gente fala os animais, a floresta, né? O Pantanal. Então, assim, a partir do momento em que a gente se coloca, né? O ser humano se coloca como algo superior ou alguém acima, né, da natureza, acaba resultando nesse processo. Eu ia até comentar o que você já começou a falar, né? Que esse nosso vestir, o nosso consumo, o nosso comer, ele é político, né? É claro que tem situações e situações, né? Tem muitas pessoas que não têm outras fontes de alimentação e como acessar outras fontes. É verdade, Bela. Eu não sou vegana, sou uma entusiasta do ecofeminismo. As medidas que eu tenho tomado e que eu tenho vivido para me enquadrar, inclusive, compreender essa causa e me aproximar mais dela, primeiro, já tem mais de 3 anos que nós não compramos carne vermelha e trazemos para dentro de casa. O que para mim já fez uma diferença. Eu já senti uma diferença corporal, a princípio, muito grande. Eu diminuí consideravelmente o consumo de carne branca, de peixe e de frango. E uma coisa que eu, pelo menos, pratico muito nas minhas relações de consumo é a questão do cruelty free, né? Então, os produtos que eu compro, antes eu comprava um shampoo porque eu achava que aquele shampoo era bom para o meu cabelo. Hoje eu tenho cuidado de ler o rótulo, né? Eu tenho cuidado de ver o que eu estou trazendo para o meu corpo, o que eu estou trazendo para minha casa, se tem teste em animais, se não tem. E tá tudo bem para mim, por enquanto. Eu não me sinto hoje preparada para o veganismo, mas sinto que eu estou caminhando, que eu estou traçando aí uma trajetória, né? um caminho de desembocar possivelmente, né, no veganismo e descobrir um mundo que porque o veganismo, eu vejo até usando o exemplo da Tabata, da irmã dela, da Thalita, e eu me lembro de ter perguntado da Thalita, quando eu estive em São Paulo lá, e eu fui conhecer o Sonho de Coxinha, eu falei, e aí, Thalita, você se tornou vegana? Ela falou, Carol, eu estou vegana. Nesse momento eu não estou consumindo nada de origem animal, só que eu reconheço o meu privilégio. Eu tenho acesso a toda a substituição, a todos os alimentos sem origem animal, né? Porque eu trabalho com isso, então eu estou vegana. Mas eu acho que é legal trazer essa reflexão sobre, por exemplo, a minha condição. Lógico que para o programa a gente traz informações que a gente considerou extremamente úteis para um assunto que é muito importante, mas também é importante mostrar para vocês que estão ouvindo a gente que tá tudo bem se você tá no processo, tá tudo bem se você tá escutando sobre esse assunto pela primeira vez, tá tudo bem se você optou pelo vegetarianismo ou pelo veganismo e eventualmente você consumiu algum produto, porque infelizmente a gente, principalmente a gente aqui na região norte, a gente tem menos acesso, né, em questão de compra em supermercado, em feira, a gente tem menos acesso a encontrar esses produtos 100% veganos, então tá tudo bem, né? Eu acho que é só importante trazer a reflexão, refletir sobre isso e como isso te impacta é seu, né?
vai de você refletir ou não, vai de você se conscientizar ou não, vai de você buscar alternativas para poder compreender melhor esse processo, estudar, ler e linkar, né, esse processo da natureza, esse processo da floresta com a sua condição humana e com a condição da qualidade de vida de outros seres humanos é extremamente importante para a gente pensar como sociedade. Então, se a gente consegue um pouquinho de cada vez, uma hora a gente dá conta do recado, né, Bela? É um processo, né, Carol? É um processo de construção. Eu também não sou vegana, né? Mas só que eu vivo bem sem carne, sabe? Eu não sinto saudade, eu não sinto essa falta. Então, assim, na ausência dela, eu não consumo, em casa eu não consumo e tal. Eventualmente, né, na rua acontece de consumir peixe, essas outras fontes de proteína. Mas é um processo, gente. É a gente saber sentir, né, tanto pela saúde, tanto pelo lado ambiental, que a gente precisa, né, dar uma balanceada no que a gente está consumindo, reduzir, né, e entender. É importante a gente ter esse choque de realidade, que tudo que a gente faz, ele reflete no meio ambiente. Sim, Bela. E as Dicas desse episódio estão muito bacanas. Elas vão te conduzir a uma nova forma de pensar e agir diante das relações de consumo de produtos de origem animal e sustentabilidade, né, Bela? Eu vou iniciar com uma Dica super interessante, que é a matéria Ecofeminismo. Você sabe o que é? Foi publicada na politize.com.br. E lá nas redes sociais a gente vai deixar para vocês o endereço para vocês procurarem. Leiam, é uma matéria super interessante e de lá a gente buscou bastante inspiração para esse episódio, né, Bela? Também quero indicar o livro A Política Sexual da Carne, uma teoria crítica feminista vegetariana. A obra é da Carol Adams, que relaciona a dominância masculina e a cultura da violência contra a mulher com o ato de comer carne. Dessa forma, traz uma reflexão sobre as relações entre homens, mulheres e natureza, Carol. Já tinha ouvido falar e parece ser muito, muito interessante. Eu acho que uma dica que não podia faltar, né, porque é difundido há muitos anos já, é o documentário Cowspiracy, O Segredo da Sustentabilidade, que está disponível na Netflix. E é um doc de 2014, dirigido e produzido por Kip Anderson e o Keegan Kuhn. Esse doc examina os impactos da pecuária e da pesca na natureza e investiga como as organizações ambientais lidam com a questão. As organizações analisadas no documentário incluem o Greenpeace, o Sierra Club, o Sea Shepherd Conservation Society e o Rainforest Action Network, entre muitas outras. Interessante, Carol, ainda não assisti. Agora eu vou indicar também nessa linha um filme chamado Mãe, que eu descobri aí na nossa pesquisa para ver o que a gente ia passar para vocês, que é do cineasta Darren Aronofsky, que conta a história de uma mulher casada com um escritor que recebe umas visitas e que acabam desenrolando uma série de acontecimentos estranhos dentro da casa dela. Só que o que parece somente um filme de terror, né, para muitos, nos revela então uma analogia ao egocentrismo humano em relação à natureza, onde a personagem da mulher é a esposa que representa a figura da própria mãe natureza. Ele, ou Deus, né, é o homem, o escritor e seu criador. É o criador de tudo, inclusive da natureza, a qual é personificada no corpo de uma mulher jovem, branca, fértil e dócil. Ele recebe toda a atenção e a idolatria de seguidores. Ela é silenciada, esquecida pelos visitantes da casa, e esses visitantes são nada mais, nada menos do que a humanidade dominando o planeta. É bem interessante. Por último e não menos importante, eu quero deixar com vocês a dica do livro Sensível ao Cuidado, que é uma perspectiva ecofeminista, da Daniela Rosendo, que trata sobre a teoria ecofeminista de Warren,
em relação à opressão e ao domínio masculino sobre a natureza e sobre todos os seres vivos que possam ser, de algum modo, enquadrados como parte da natureza. E é isso aí, as nossas PP Dicas de hoje estão maravilhosas, pessoal! E a gente está chegando naquele momento derradeiro, onde a gente convida, né, uma mana queridíssima para falar um pouquinho mais sobre esse tema, com bastante propriedade. E a gente chamou quem, Carol? Ô, Bela, a nossa participação especial desse episódio é da Larissa Zuin, maravilhosa. Ela é jornalista, ecofeminista, vegana, doutoranda em geografia, faz parte do grupo de pesquisa sobre mulheres e relações sociais de gênero, que é o GEP Gênero da Universidade Federal de Rondônia. Larissa, seja bem-vinda e mete a boca na pepeca, mana. Olá, PPcasters! Nesse Mete a Boca na Pepeca o assunto é ecofeminismo e resistência. Infelizmente, a gente vive em um sistema capitalista patriarcal em que a divisão sexual do trabalho é muito bem estabelecida. Nesse sistema, tanto o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres quanto a natureza são explorados e invisibilizados. Nos últimos anos, famílias camponesas e comunidades tradicionais têm sido expulsas do campo para serem substituídas por grandes monoculturas que produzem alimentos artificialmente, com grande parte voltada para a alimentação de animais criados em confinamento. A terra e o que provém dela virou concentração de dinheiro e poder na mão de poucas empresas com políticas agrárias agressivas e insustentáveis a longo prazo. Só que, claro, mais uma vez as mulheres fazem frente a essa construção, e parte disso a gente pode dizer que é a luta ecofeminista. O ecofeminismo, em sua essência, além de questionar as relações de poder entre homens e mulheres, também questiona o consumismo da sociedade industrializada e a destruição da natureza pelo modelo de desenvolvimento capitalista, buscando entender as origens da crise ambiental e suas conexões com os mecanismos de opressão sobre as mulheres. O ecofeminismo estabelece bases de articulação entre o feminismo e outras lutas sociais, como a busca pela soberania alimentar e a agroecologia, com base em um dos direitos fundamentais da pessoa humana, o acesso à alimentação nutritiva, saudável, segura e em quantidade suficiente. A ONU estima que 80% de toda a comida do mundo seja proveniente da agricultura familiar. No contexto de América Latina e Caribe, 45% dessa produção é realizada, adivinhem só, por mulheres agricultoras. Com a alimentação sendo majoritariamente uma preocupação feminina, fica fácil entender o porquê o ecofeminismo e sua compreensão entre o impacto na vida das mulheres e a destruição da natureza fazem tanto sentido. Os movimentos de mulheres, em especial as campesinas e agricultoras, são um ato de resistência permanente contra o modelo capitalista e patriarcal que explora os seres subalternizados. Por isso, eleger o feminismo e a ecologia como um caminho de transformação é a maneira mais viável e eficaz, utilizando a intensificação da produção de alimentos saudáveis, a preservação das sementes crioulas, a produção de mudas e o manejo agroecológico. E cabe sempre lembrar que onde há mulheres, há resistência. Muito obrigada pela participação de todos nesse episódio. Obrigado, Tabata. Obrigada, Larissa. Gratidão a vocês. E é isso, Bela. Vamos lá, vamos seguindo nessa caminhada com quem tá junto, né? Tentando alcançar quem tá longe. E é isso. Beijo, até o próximo episódio. Uhul, beijo! PPcast. 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 PPcast.